Boa noite, meus queridos amigos, irmãos, irmãs e amigas. Vamos iniciar este momento, essa devocional, esse momento com Deus, lendo o Salmo 84, versículo 1 e 2. Salmo 84, versículo 1 e 2. Seja bem-vindo ao nosso momento devocional, minha irmã, que Deus te abençoe e te guarde. Diz assim o Salmo 84, versículo 1 e 2. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Vamos louvar ao Senhor agora nesse momento.
Saúdo a todos, agradeço a participação de cada um, da irmã Nilda, da Vanilde, Sheila, a irmã Marlene, Shirley e outros que já passaram aqui, que seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora, entregando este momento nas mãos do nosso Deus e aqueles pedidos que eu falei pela manhã, se vocês quiserem colocar aí, nós vamos orar. A paz do Senhor, minha irmã Nilda, graça e paz. Grandioso Deus, Pai Santo, ô Pai poderoso, Tu é maravilhoso. Ô Deus que um dia desceu aqui da terra, se fez homem, morreu por nós e ressuscitou e reina, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui junto com nossos irmãos e amigos para participar mais um momento da Tua Palavra, para meditarmos na Tua Palavra, para nos enchermos, ó Pai, da Tua Palavra. Ó Senhor, que Tu venha falar aos nossos corações profundamente. Visita, ó Pai, cada lar, cada família aqui representada, que Tu possa estar derramando chuvas de bênção, Senhor, e dando vitória em todas essas crises que nós estamos passando. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de entrar no Santo dos Santos e poder falar contigo, Senhor. Continue, ó Pai, direcionando todos esses momentos. Fale o nosso coração, ilumine a nossa mente para entender qual é a Tua mensagem para cada um de nós esta noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Meus queridos, vamos meditar essa noite no texto que encontra-se em Êxodo capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 27. Êxodo capítulo 16, do versículo 22, 16 não, capítulo 15, desculpa. Capítulo 15, versículo 22 ao 27. Êxodo capítulo 15, do 22 ao 27. Diz assim a palavra do nosso Deus, palavra maravilhosa. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenância, e o pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor quem os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Nós vivemos num mundo cheio de crises, não é verdade? E sempre nós estamos ansiosos, nós ansiamos por encontrar resposta para os problemas que nos sobrevêm. E nesse texto aqui que nós acabamos de ler, nós estamos vendo aqui os israelitas em sua marcha rumo à terra prometida. Aquela multidão que seguia para a terra prometida era uma multidão que era composta de homens, de mulheres, de idosos, de crianças, de mulheres grávidas, de bebês de colo. E nesse momento aqui eles estão em apuros. Não havia encontrado fonte de água já há 3 dias que eles vinham caminhando. Mas se nós lermos um pouquinho antes, vai ver que essas mesmas pessoas estavam louvando ao Senhor quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Como que esse povo pôde alternar tão rapidamente de louvor para reclamação, para murmuração? Deus havia respondido a Faraó com as 10 pragas.
quando esse desafiou a Deus, e eles ficaram ilesos. O anjo da morte passou sobre o Egito. Todos os filhos dos israelitas os primogênitos foram salvos. No momento crucial da vida deles, quando eles estavam de frente ao Mar Vermelho, quando o faraó vinha com seus cavalos, seu exército atrás, Deus dá passagem para aqueles homens, passem em seco, aquele povo todo passa em seco, enquanto os inimigos que vieram atrás foram executados, foram todos eles afogados. Meus queridos, em tempos de necessidade, quando a fé era submetida a teste, Israel recebeu sinais grandiosos da proteção de Deus. E nós também, quando nós estamos passando em tempos de necessidade, Deus, ele dá sinais do cuidado e da sua proteção com cada um de nós. Eu creio que todos nós, nesse momento que estamos passando, nessa crise, nesse momento em que as águas estão sendo amargas para nós temos sentido a proteção de Deus. E qual é o segredo para que a gente possa ver as nossas crises sendo transformadas em bênção? Meus queridos, o segredo é obedecer às orientações de Deus. Nós temos que obedecer às orientações de Deus. Nós lemos no versículo 23 e 24, assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? O homem, nós, seres humanos, nós dependemos de Deus para todos os momentos, principalmente em momentos de crise. Fica demonstrado aqui nesse versículo o fracasso e o desespero do ser humano em seu esforço para resolver suas crises, a parte de Deus. Nós não conseguimos resolver nada se nós não estivermos junto de Deus, se nós não estivermos na sombra do Altíssimo. Nós devemos estar sempre buscando a Deus. Eles chegaram em Mara, tinha água, mas a água era amarga, não podiam beber. E o que acontece? Esse povo, em vez de lembrar do que Deus já tinha feito, esse povo ele começou a reclamar, literalmente começou a resmungar. A murmuração já fazia parte desse povo. Durante toda essa caminhada, esse povo resmungava. E essa murmuração, essas reclamações, só tinha uma coisa: falta de fé na provisão divina. Meus queridos, quando nós começamos a reclamar, quando nós começamos a murmurar contra Deus, isso está demonstrando uma falta de fé que nós temos no nosso Deus. Quando nós temos com a fé viva, quando nós estamos firmes na presença de Deus, no meio das crises, nós vamos lembrar desse Deus maravilhoso e nós vamos manter firmes. Vamos crer que Deus está agindo. E o povo agora começa a resmungou contra Moisés. Meus queridos, Moisés foi o líder que Deus levantou. E esses homens, eles eram, esse povo, eles eram profundamente privilegiados. Mas, quando surgiam as dificuldades, eles começavam a contestar. E, nesse momento, contestando contra um escolhido de Deus. Quando o povo estava reclamando contra Moisés, implicitamente esse povo estava resmungando contra Deus. Eles não conseguiam perceber que Deus estava conduzindo, apesar dos grandes livramentos daquela mesma semana que eles tinham passado. 3 dias depois, esse povo que tinha experimentado aquele livramento, esse povo que tinha visto essas coisas acontecer,
Agora estavam resmungando contra Deus, estavam reclamando contra Deus, estavam reclamando contra Moisés. Meus queridos, o povo de Deus continua assim. Infelizmente, é verdade, quando nós passamos pelas nossas tribulações, a pessoa começa a se lamentar. Nós estamos passando agora numa crise em que muitos irmãos têm reclamado e têm deixado de cumprir muitas orientações de Deus para fazer a própria vontade. E nós vivemos num mundo em que esse mundo é o nosso caminho para a terra prometida. É o nosso deserto. E deserto é um lugar de escassez, terra seca. E o nosso mundo é assim também. É um lugar em que onde a água, não há água que satisfaça pelo mundo plenamente, pois as fontes são amargas pelos pecados. É esse mundo que nós estamos vivendo. Mas quando obedecemos a orientação de Deus, podemos esperar um milagre. Versículo 25 e 26 diz assim: Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu a lei e ordenância, e os colocou à prova, dizendo-lhe: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvido a seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu lhe trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então uma árvore amarga fez tornar-se aquelas águas em doce. Por quê? Porque houve uma instrução de Deus e uma resposta à sua obediência. E ali, diz que Deus colocou o povo à prova. Colocou o povo à prova. Não foi só por meio da aflição, mas também por meio da bênção. Esta bênção implica em se manter obediente apesar de livre do pecado. Nós fomos livres do pecado. Esse povo foi livre dos egípcios. Nós fomos livres do pecado. Mas agora, mais do que nunca, nós devemos manter obediente a Deus. Queridos, assim como aquelas águas amargas se tornaram doce e mataram a sede do povo, vidas que estão hoje amarguradas no pecado, longe de Deus, sem obedecer a Deus, pode experimentar o milagre se houver disposição para a obediência e orientação de Deus. É tremendo isso. Se os que estiverem por mais longe de Deus, praticando os piores do pecado, uma vida seca no deserto sem água, água amarga, hoje você pode experimentar o milagre de transformar a sua vida numa vida de águas doces, sair da escravidão do pecado, sair das águas amargas, experimentar a água da vida, porque a bênção aos que obedecem é sempre maior do que a crise. Meus queridos, anotem isso. A bênção aos que obedecem é sempre maior do que a crise. Versículo 27 diz assim: depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto àquelas águas. Esse versículo nos informa que após o milagre
das águas amargas, o povo de Deus pôde seguir o seu caminho. Em seguida chegaram a Elim, e lá eles encontram não apenas uma fonte de água, mas 12 fontes de água e 70 palmeiras. Uma fonte em Mara tinha sido motivo de festa. Agora eles tinham 12 fontes de água viva. Água doce. Israel ali estabeleceu o seu primeiro acampamento. Foi ali que, primeira vez, Israel para no deserto para acampar. Meus queridos, Jesus Cristo, Ele nos ensina a verdade da bênção abundante, da bênção que nós hoje temos direito através de Jesus Cristo. Lá em João capítulo 4, versículo 14, quando Jesus está ali com aquela mulher samaritana, aquela mulher que veio tirar a água do poço, e Jesus começa a explicar para aquela mulher sobre a água viva. E no versículo 14 nós lemos assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós não precisamos mais da água de Mara, nem da água no deserto. Você quiser experimentar essa água da vida hoje, Jesus oferece a essa água. João capítulo 7, versículo 37, diz assim: no último dia, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É a promessa desse Jesus. Meus queridos, nós hoje temos a água viva, o próprio Jesus. Todo dia nós podemos chegar a essa fonte, toda hora chegar a essa fonte, beber dessa água, essa água maravilhosa, e quem bebe desta água nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. O caminho da terra prometida, esses homens enfrentaram desafios. Nós aqui também enfrentamos desafios. Nós estamos passando agora um momento de desafio. É o desafio da luta contra esse HIV, coronavírus. Nós estamos passando pelo desafio de ficar dentro da nossa casa, sem poder abraçar os irmãos da igreja, sem poder abraçar nossos pais, sem poder abraçar nossos filhos, nossos netos. Meus queridos, é difícil, mas nós temos que ter fé em Deus e confiar que esse é mais um desafio e que nós precisamos ter fé, acreditar. Porque se nós não tivermos fé e se nós não estivermos ligados a essa água viva, nós vamos murmurar. Moisés clamou a Deus e o Senhor disse o que fazer. E a obediência àquelas orientações divinas foi um fator determinante para a atuação miraculosa de Deus. Deus ali agiu e a bênção foi abundante. A bênção foi muito maior do que a primeira. Então, nós não podemos resolver nossas crises com nossas próprias forças. A murmuração, ela nunca foi e nunca será a saída para resolver crises. A obediência é a resposta que demonstra que cremos que Deus vai agir. Quando nós obedecemos a Deus, é porque nós temos fé. É porque nós cremos que Deus já está agindo. E quando nós recebermos essas bênçãos, a bênção de Deus, nós temos compromisso de nos
converter em fonte de bênção aos outros que estão viajando nesse deserto da vida. Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar a outros. Nesse momento, você está sendo abençoado pelo fortalecimento de Deus. Através da sua fé, você está sendo fortalecido. Então, se você sabe, conhece alguém que nesse momento está passando nessa crise, está passando por esse momento de águas amargas e não consegue experimentar a água doce, você que já experimentou da água da vida, que já está transbordando de água viva, passe para esta pessoa uma palavra de confiança, uma palavra de fé, para que essa pessoa possa experimentar e obedecer e com isso receber as bênçãos que Deus tem preparado para essa pessoa. Não sei qual é o momento que você está passando, talvez você está nos ouvindo, algum amigo, alguma pessoa que está afastada do Evangelho, sempre falo isso, ou pessoa que ainda não teve um encontro com Jesus, e por isso tem experimentado essas águas amargas na sua vida. Deus hoje quer que tu beba da água da vida. Deus quer que você beba desse Jesus que fala, eu sou a água da vida. Aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque dos seus interior fluirão rios de água viva. Todos nós precisamos crescer na experiência da obediência de Deus. Todos nós. Todos nós. E agora eu queria perguntar a nós que já bebemos dessa água viva, já experimentamos dessa água viva, você consegue se lembrar de algum ponto em sua vida cristã onde a obediência ainda não está acontecendo? Você consegue ver isso dentro de você? Nessa parte, eu tenho feito tudo, mas nesta parte aqui, eu tenho vacilado. Jesus hoje te convida para você deixar essa água da vida fluir também nesse lugar, regar esse lugar. Existe alguém que está hoje nos assistindo, que sente que precisa da ajuda de Deus para, a partir deste momento, passar a ser um servo bom e fiel a Deus? Sair desse deserto árido, experimentar da água da vida? Eu gostaria que cada um agora refletisse, pensasse, e saber que você não consegue sozinho resolver as suas crises. Você precisa de Deus, você precisa de Jesus, você precisa da água da vida. E eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de falar com você, mas antes disso eu gostaria de colocar um louvor. E nesse louvor você vai olhar para dentro de você e você vai ver aonde, ou se há ou se não há algum ponto de sua vida que precisa ser melhorado como cristão. E você que está afastado, ou você que ainda não provou dessa água da vida, também faça uma reflexão agora. Faça uma reflexão agora. Nós vamos colocar esse louvor. Meus queridos, nós somos seres humanos. Nós precisamos a todo momento de buscar dessa água viva, porque nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos igual um vaso. Mas esse vaso na mão de Deus se transforma em um vaso de valor. Curve sua cabeça e vamos louvar a Deus com este louvor.
No versículo 26, Deus dá uma promessa para mim e para você. Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma doença que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, seu Deus. E no versículo 37 e 38 do Evangelho de João, do capítulo 7 do Evangelho de João, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. Meus queridos, vamos orar nesse momento. Agradeço aos irmãos, irmãs, amigos e amigas, convidando também vocês para amanhã, às 8 horas da manhã, estar junto novamente. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos um rio de água viva, que é Jesus. Está acessível, ó Pai, a todos aqueles que querem. Senhor, muito obrigado, porque nós já chegamos a este rio de água viva. Nós temos bebido deste rio de água viva. Nós temos a cada dia nos enchido dessa água. Nos ajude, ó Pai, a gente tomar tanto desta água, a ponto, ó Pai, de fluir do nosso interior esta água viva, de nós podermos, ó Pai, impactar a nossa vizinhança, impactar a nossa família através dessa água viva, não de nós mesmos, mas de Jesus. Senhor, nos ajuda a ser obediente à Tua palavra. Não deixa, ó Pai, que nós venhamos nos desviar dos Teus caminhos, Senhor, porque a Tua presença, a Tua companhia é a melhor companhia que nós podemos ter. A Sua presença é a melhor presença que nós podemos ter. Oh Deus, Tu é um Deus que age, Tu é um Deus que transforma nossas crises em bênçãos. Que nós possamos, ó Pai, enquanto estiver passando por esta crise, olhar para Ti com o nosso olhar de fé, crendo que Tu está agindo, crendo, ó Pai, que a vitória já está decretada em nome de Jesus. Senhor, visite agora cada um, ó Pai, que nesse momento já está sentindo às vezes um pouco abatido. Senhor, renova esta pessoa, Senhor. Que essa pessoa possa chegar hoje no rio de água viva, na fonte de água viva e beber desta água viva que é Jesus, Senhor. Que eles possam terminar este momento cheio do Teu Santo Espírito. Faz um mover na vida dessa pessoa, Senhor. Não deixe que essa pessoa venha se abater, mas que ela chegue mais perto de Ti, mais junto de Ti, que se fortaleça no Senhor. Visite, Senhor, cada família aqui representada. Senhor, Tu sabes das nossas dificuldades, Tu sabes dos nossos anseios, Senhor. Senhor, visite aqueles que nesse momento estão preocupados com o seu emprego. Guarde o emprego, Senhor. Aqueles que estão preocupados, ó Pai, em contrair esse vírus, Senhor, afaste de nós esse vírus. Aqueles que estão já, ó Pai, infectados, cuida deles, Senhor, guarda eles, cuida, Senhor. Senhor, as famílias que perderam seus entes queridos, ó Senhor, renova as forças, fortalece, ó Senhor, Tu possa derramando a Sua unção, ó Pai, fortalecendo, dando motivo de continuar nesse caminho, que esse caminho do deserto, Senhor, até a terra prometida, que as pessoas possam beber desta água da vida, que essas pessoas não se deixam ser contaminadas pelas águas amargas do pecado desse mundo, da murmuração. Oh, Senhor, visite cada família, Senhor, que nesse momento passam, Pai, por uma crise, seja ela de qual for a causa. Tu possa estar, ó Pai, agindo com o Seu poder. Tu possa estar, ó Pai, vindo com providência dos altos céus, confortando, consolando, abrindo portas de emprego,
curando, cuidando, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a Ti, a quem recorrer, a fonte de água viva. Muito obrigado, Senhor. Nos guarde, nos guie. Senhor, agora entregamos nas Tuas mãos esta noite. Que possa ser uma noite abençoada, uma noite de renovo. Nos prepare para o dia de amanhã. Aumente, ó Pai, a nossa força. Aumente, ó Pai, a nossa fé. Senhor, visite a nossa nação, nossos governantes. Estamos vivendo um momento, ó Pai, de tanta desinformação. Temos tantos meios de comunicação e tantas desinformações. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nós ficamos sem saber até o que fazer, mas nós queremos obedecer a Tua voz. Que Tu nos direcione, ó Pai, aqueles que estão agindo com seriedade, com seriedade. Nós cremos no Senhor e queremos ser direcionados por Ti. Muito obrigado, Senhor. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Seja uma noite de paz, uma noite de renovo, uma noite na presença do nosso Deus. E amanhã nós vamos estar aqui mais uma vez, louvando, adorando esse maravilhoso Deus. Obrigado por todos que participaram deste momento e continuamos firmes no Senhor, porque a vitória é certa. Uma boa noite e Deus o abençoe, cada um de vocês. Amém e amém.